Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Nós vamos conhecer um pouco o transtorno do espectro autista, o TEA ou TEA, como vocês preferirem chamar. Nós vamos começar com a definição de autismo, que atualmente é chamado de transtorno do espectro autista, pelo Manual de Doenças Mentais, o DSM-5, e portanto, a gente vai abreviar isso, chamando de TEA ou de TEA. Ainda no DSM-4, esse transtorno global de desenvolvimento, ele é descrito como marcado com 3 características fundamentais. Por mais que se varie a condição dentro do espectro, um espectro, gente, um transtorno é chamado assim quando ele envolve uma amplitude de sintomas muito grandes, na intensidade, na variedade, na diversidade. Então, a gente dá o nome de espectro. Então, dentro desse espectro autista, nós temos uma variedade muito grande de sintomas, e uma intensidade também, variando de pessoa para pessoa. Mas 3 características são marcantes nessa população. As dificuldades para interagir socialmente, desde uma dificuldade mais tênue, como é o caso do Asperger, até uma dificuldade mais severa de isolamento social. Uma pouca habilidade no domínio da linguagem e da comunicação. Existem crianças com autismo mais severo que não se comunicam, nem através da linguagem verbal, da fala, nem através da escrita, e também nem através da linguagem não verbal, ou seja, através de gestos, sinais ou expressões faciais. Eles têm dificuldades com ambas as linguagens, tanto a não verbal quanto a verbal. E um padrão de comportamento restritivo e repetitivo. Ele tem um comportamento restrito a determinadas situações, a determinados objetos. Muitas vezes eles interagem somente com um objeto e ficam horas manipulando aquele objeto. E eles têm um padrão de repetir ações, comportamentos, falas. Tem um padrão de imitação que a gente vai ver que chama ecolalia. Então, a repetição e a restrição são características comuns aos autistas. Falando assim por alto, para você avaliar um caso como sendo de autismo, você usa os critérios do DSM-4, que é de 1994, do CID, de 1992, que falam de 3 domínios que sofrem prejuízos. É chamado tríade de prejuízos. Um prejuízo qualitativo na interação social, a criança não consegue interagir naturalmente. Um prejuízo qualitativo na comunicação verbal e não verbal, e no brinquedo imaginativo. Então, essa criança vai ter dificuldades para comunicação através da fala, que é verbal, ou da escrita, também verbal, mas também não consegue se comunicar totalmente através de gestos, de expressões. Também tem dificuldade de entender o lúdico, faz de conta, né? A brincadeira que envolve imaginação. E tem comportamentos e interesses restritivos e repetitivos. Uma criança que se interessa particularmente por determinado objeto, é restrita a atenção dela, e ela repete ações, falas. Então, essa tríade é levada em conta ao se sugerir um diagnóstico mais aprofundado do autismo. A definição atual de autismo, que é transtorno do espectro autista, vem do DSM-5 de 2014. Ela é uma síndrome comportamental caracterizada por dificuldade de interação social, déficit
de comunicação, padrões repetitivos e interesses restritos. Então, você vê aí que o DSM-5 vem de encontro com o DSM-4 e continua mantendo a tríade de prejuízos. E a partir desse DSM-5, nós passamos a usar a sigla TEA ou TEA, como você preferir, e engloba 3 graus de autismo: leve, moderado e severo. Esse DSM-5 inclui o Asperger, o transtorno desintegrativo da infância e o transtorno global de desenvolvimento, todos dentro do espectro autista. Então, tudo que a gente vai ver a respeito de tratamento, de leis, de atendimento, de assistência, de intervenções, de alimentação, ele é usado dentro de uma única sigla, que é o TEA, que vai englobar todos esses transtornos que estão descritos aí para você e que eu acabei de citar, ok? Então, só para confirmar, para que o diagnóstico do autismo seja feito, é preciso que se observe os 3 padrões de comportamentos que nós citamos aqui, que é o déficit significativo na interação social, uma criança que não consegue estabelecer um vínculo social para se comunicar, para conviver com outras pessoas, dificuldade de expressar sentimentos, às vezes dificuldade de fala, padrões de comportamento, interesse em atividades restritos e repetitivos, interesse por uma única situação, um único objeto, ficar repetindo gestos, palavras, ações. Esses 3 critérios vão levar ao aprofundamento do diagnóstico. Quanto à incidência do transtorno, afeta mais meninos, tá? Para cada 4 meninos, uma menina nasce com TEA. Existem 2 milhões de autistas no Brasil, segundo estimativas, porque não há uma pesquisa oficial do governo em relação a isso. Até porque a denominação de autismo, segundo a qual a gente está trabalhando aqui, do DSM-5, é recente, é de 2014. Os estudos são mais recentes. A síndrome de Asperger não era colocada dentro do espectro. O próprio autismo era tratado como uma doença mental grave de uma maneira muito engessada, não se considerava muitas variações, tá? Então, agora nós vamos começar, talvez, a ter resultados oficiais a respeito da quantidade de autistas no país. Ela se manifesta desde o nascimento, tá? Então, um bebezinho já vai começar a apresentar alguns padrões de comportamento daquela tríade de prejuízos, a dificuldade de interação social, não vai fazer contato com o olho, não vai dar muita importância aos sons do ambiente, às conversas, assim, né? Mas talvez reaja um pouco mais intensamente a sons muito altos. Enfim, a gente vai vendo ao longo dos nossos estudos como que a gente vai observar esses sintomas desde o nascimento. O diagnóstico precoce é fundamental, porque quanto mais cedo você descobrir que a criança tem um TEA, mais fácil vai ser você escolher um diagnóstico eficaz. Por quê? Por causa da plasticidade do cérebro, tá? Então, se iniciar o tratamento mais cedo, a criança talvez tenha uma qualidade de vida muito próxima do normal, principalmente se ela tiver um grau leve, tá? Então, é muito importante que qualquer sintoma que a gente vai ver mais à frente, observado, seja descrito para o pediatra, que vai encaminhar ou não, de acordo com o que ele achar necessário, para um diagnóstico de autismo. Quais os sintomas que a gente pode observar na criança desde muito cedo que pode indicar a presença do transtorno do espectro autista? Perder habilidades já adquiridas, como balbuciar, o contato visual ou não fixar o olhar, aquela criança vai ficar alheia, né, às coisas, às pessoas. Não prestar atenção em sons ou vozes humanas. Às vezes você chama o bebê pelo nome, ele não atende, né?
a criança, pelo nome, ela não atende. Não apresentar reações sociais como sorriso, gestos de afeto, apresentar mais interesse em objetos do que em pessoas, retardo na aquisição da fala, demora para começar a falar, às vezes não inicia o processo da fala, não aceita o toque, o contato humano, tem um incômodo excessivo com sons e ruídos altos, e quando eu digo excessivo, excessivo mesmo, porque o barulho alto incomoda todo mundo, mas aquela criança vai sentir, vai ter uma crise muito intensa em relação a isso, e repetir ações excessivamente. Um instrumento para se fazer o diagnóstico do autismo, muito popular no mundo todo, é o MCHAT, que é o Modified Checklist for Autism in Toddlers. Esse questionário é online. O responsável pela criança, os pais, eles podem acessar se eles tiverem dúvidas, se eles estiverem percebendo alguns sintomas. Tem 20 questões claras e objetivas, tá? Esse questionário está nos anexos da nossa apostila. Lá nesse questionário, ele tem perguntas de sim ou não, bem claras. E de acordo com essas respostas, temos uma pontuação que avalia se a criança tem baixo risco, risco moderado ou alto risco de ter autismo, tá? O baixo risco é quando apresenta de 0 a 2 pontos, sendo que cada resposta sim equivale a 1 ponto. O risco moderado de 3 a 7 pontos, tá? Aí, se acontecer, vai aplicar a entrevista de segmento, que é a segunda etapa do MCHAT R/F, e caso se confirme uma pontuação acima de 2, deve-se encaminhar a criança para confirmação do diagnóstico positivo de transtorno de espectro autista, tá? Essa entrevista de segmento, que é a segunda etapa, também está em anexo na apostila. Alto risco de 8 a 20 pontos, é o mesmo procedimento, entrevista de segmento, tudo, só que aí essa criança com mais de 8 pontos vai ter prioridade para aplicação da entrevista de segmento. E alto risco dela ter o transtorno do espectro autista. Além daquele instrumento que a gente citou, né, nós temos outros aspectos que têm que ser analisados no diagnóstico. Por isso é importante a aplicação de uma anamnese. Essa entrevista é muito ampla, ela contém todos os detalhes da vida da criança, inclusive no pré-parto, tá? Tem que ser analisadas as comorbidades que vêm junto com o autismo, que podem vir junto com o autismo, como transtornos de ansiedade, de separação, o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, tiques motores, episódios agressivos, depressivos e autolesivos, que quer dizer quando a criança tenta se machucar, déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, deficiência intelectual, alterações sensoriais, doenças genéticas, epilepsia, distúrbios do sono, comprometimento motor, tudo isso pode vir acompanhando o autismo, tá? E aí são diagnósticos separados para cada uma dessas comorbidades. Tem que se fazer um exame físico e neurológico pelos especialistas, no caso neurologista, tá? Para ver como que está o organismo dessa criança. Tem que ser analisada a parte comportamental com psicólogo ou psiquiatra. Vão avaliar a rotina diária da criança junto à família e à escola, e aí entra o psicopedagogo também, focando as interações sociais e comportamentos estereotipados. E o fonoaudiólogo vai avaliar a comunicação dessa criança e vai orientar os exames se essa criança tiver algum tipo de comprometimento. Então, o quadro a ser analisado é um quadro completo. Os principais instrumentos usados no diagnóstico do autismo são instrumentos usados no mundo todo, como, por exemplo, o ADR, Autism Diagnostic Interview Revised, que é uma entrevista semi-estruturada, ou seja, ela vem praticamente pronta para ser respondida. O GARS, que é o Gillian Autism Rating Scale Second Edition, uma escala diagnóstica.
o ADOS-G Generic, que também é uma avaliação semi-estruturada, o Childhood Autism Rating Scale, uma escala, e Modified Checklist for Autism in Toddlers, que a gente já viu que é o MCHR, tá? Então, são os instrumentos mais populares no mundo para serem usados no diagnóstico do autismo. Quanto à neurologia, que é como funciona o cérebro da criança autista, a gente percebe, lendo as pesquisas, que há um comprometimento genético, um defeito genético que não permite que o cérebro do autista processe as informações globais da mesma forma que as outras pessoas, tá? Não foi identificado ainda um gene do autismo, mais de 200 genes estão relacionados ao autismo. O autismo ele tem uma causa genética e também fatores ambientais envolvidos no transtorno, tá? O pesquisador Amiklin investigou que em uma interação verbal, a criança autista, ela focava os olhos de quem fala, se distraindo da expressão facial e da fala da pessoa. Então, é muito difícil a criança fazer essa interação social porque ela está restrita a determinadas coisas. Um neurocientista brasileiro também pesquisou o comprometimento das relações dos neurônios das pessoas, que no autista o desenvolvimento dos neurônios é diferente, afeta a maturação, a proliferação e a conexão das células cerebrais. Então, há um movimento diferente nesse cérebro, mas ainda não há nada fechado. Todas as pesquisas estão em andamento. Mas é um fato que há um comprometimento neurológico, não diria comprometimento, há uma diferença neurológica no cérebro do autista. Em alguns ele causa um comprometimento cognitivo, em outros não.